Thor é um guerreiro lendário, conhecido por ser o mais forte entre todos os vikings. Durante uma batalha sangrenta, seus navios foram cercados por uma frota inimiga, e ele estava em desvantagem numérica esmagadora. Mas isso não o abalou nem um pouco. Um inimigo tenta atacá-lo, mas com sua calma habitual, ele bloqueia o golpe e o parte ao meio, antes de desviar de mais dois e apunhalá-los até a morte. Um inimigo se aproxima sorrateiramente por trás, mas é rapidamente resolvido por Thorkel, um homem gigante e amigo de Thor. Thorkel o manda prestar atenção enquanto usa um único golpe de seu machado gigante para matar vários inimigos, enquanto Thor corre por um tronco de madeira e mata o último inimigo no navio. Ele pergunta a Thor se está bem para a luta, enquanto casualmente pega um morto, e Thor pega um escudo para bloquear a chuva de flechas que se aproxima. Thor diz que já teve o suficiente e vai acabar com a batalha de uma vez por todas, pulando no navio vizinho, atravessando os inimigos como se cortasse manteiga com uma faca. Ele mata vários inimigos com uma velocidade surpreendente, antes de abater alguns deles no outro barco. Ele então pula em um terceiro barco e mata cada pessoa ali também. O último inimigo tenta atacá-lo com seu machado, mesmo estando terrivelmente assustado, e Thor simplesmente o apunhala no estômago, matando-o. O homem chama pela esposa enquanto morre, o que lembra Thor da sua própria, e ele fica parado por um segundo, dando ao inimigo a chance de atingi-lo no ombro com flechas, antes que uma horda de inimigos abalroe seu navio e corra em sua direção. Eles aproveitam sua distração e o desarmam enquanto um inimigo corre para acabar com sua vida. Mas Thor o contra-ataca, jogando ambos no mar. O sujeito tenta estrangular Thor enquanto os dois lutam para não afundar, mas Thor calmamente pega a espada do inimigo e o apunhala no estômago, encerrando a luta. Ele volta à superfície, mas decide nadar para longe da batalha e chega à costa. Olhando para a cena, seu estômago embrulha de nojo ao perceber que nem sabe por que está matando aqueles homens, e decide nunca mais voltar a lutar, indo embora. Vários anos se passaram, e agora ele vive na Islândia numa pequena vila com sua família. A esposa Helga, a filha Ylva e o filho Thorfinn. Ele agora é fazendeiro e conseguiu escapar do alcance de seu exército fingindo que morreu na batalha. De volta à sua casa à noite, um monte de crianças se reúne para ouvir as histórias de Leif, um velho marinheiro que viajou o mundo. Ele lhes conta sobre um lugar quente, onde os invernos não são rigorosos, e há sempre grama verde por toda a parte e uma brisa morna soprando alegremente. Para essas crianças, um lugar assim parece mais um sonho do que realidade. Thor retorna e diz às crianças para voltarem para suas casas para a noite, e então se senta com Leif, que lhe diz que este inverno está especialmente rigoroso e muita gente tem morrido de frio. Ele diz a Thor que devem ficar de olho no gado, pois muitos vão morrer se não forem bem cuidados. Nesse momento, Ylva entra com 2 ovelhas, dizendo que eram as únicas que estavam ficando mais fracas, e que precisam cuidar delas e mantê-las aquecidas, senão morrerão. Thor agradece e a manda dormir enquanto discute as precauções de segurança que a vila deve tomar para se proteger durante esses tempos difíceis. No dia seguinte, pela manhã, Ylva e Thor limpam a neve do telhado da cabana, enquanto ela resmunga sobre tanto trabalho e de repente acaba caindo. Felizmente, ela caiu em um monte de neve e estava bem, mas de repente percebe que há alguém enterrado ali. Ela cava como uma louca e desenterra um homem frágil e com aparência doentia, em roupas esfarrapadas, com uma corrente quebrada no pescoço. Ele rapidamente desce e pega o homem nos braços antes de levá-lo para dentro e diz à esposa para esquentar água, enquanto a filha traz um cobertor grosso de pele para cobri-lo. Ele acende o fogo e começa a fazer RCP, enquanto a esposa lava os pés do homem com água morna. Ylva parece abalada, mas diz ao pai que não adianta fazer tudo isso, pois o escravo parece já estar morto, com o corpo todo frio. Mas Thor persiste e, finalmente, o escravo começa a tossir enquanto Thor grita para a filha esquentar mais o fogo. Ele rapidamente pergunta o nome e de onde ele é, mas o escravo está muito fraco para falar e apenas murmura. Depois de um tempo, o escravo responde que fugiu da casa de Halfdan, o chefe da vila depois da montanha. E imediatamente Ylva se assusta, dizendo a Thor que devem devolver o escravo imediatamente, pois mantê-lo será um crime. Thor, porém, a ignora completamente e pergunta por que ele fugiu. O escravo mostra as cicatrizes no peito e afirma que foi torturado naquela casa, e decidiu fugir, mas não tinha para onde ir, então acabou perto da casa dele. Ele começa a perder a consciência novamente, enquanto um dos aldeões corre para dentro da casa de Thor e lhe diz que Halfdan chegou aos seus docas com um pequeno pelotão e parece estar com vontade de brigar. Ele implora para Thor vir imediatamente, então Thor diz ao escravo para ficar acordado, pois se dormir, pode nunca mais acordar. No cais, Leif está no caminho de Holtan, fazendo todo tipo de pergunta, enquanto ele lhes mostra uma corrente quebrada e responde que um de seus escravos fugiu e veio para esta vila, e ele está aqui apenas para pegar o que é dele.
Um dos jovens vikings da vila pega sua espada e lhes diz que não podem simplesmente invadir a vila sem aviso prévio, enquanto um dos homens de Houghton reconhece esse cara, pois eles lutaram uma vez e ele perdeu a mão naquela luta. O homem se aproxima e começa a provocá-lo, enquanto ambos estão prontos para lutar. Leaf lhes diz que não podem lutar, que é contra as regras, mas o homem responde que não se importa com as regras. Isso enfurece Halfton, que usa sua corrente para desarmar o homem, dizendo-lhe que precisam seguir as regras, não importa de que lado estejam, e enrola a corrente na cabeça dele antes de puxá-la de volta, desfigurando o homem para sempre. Isso assusta todo mundo pra caramba, e eles abrem caminho para Halfton enquanto ele entra na casa de Thor. Ele diz a Thor que o escravo sob seus cuidados pertence a ele, e ele está ali para levá-lo de volta. Gilda tenta falar com ele, dizendo a Halfton que eles só estavam tentando manter o escravo vivo para ele, mas Thor simplesmente pergunta: por quanto ele comprou o escravo? Halfton responde que pagou 2 ovelhas para comprar o escravo, e Thor simplesmente responde que lhe dará 3 ovelhas. Halfton diz que está feliz em receber a oferta, mas precisa trazer o escravo de volta e torturá-lo na frente dos outros para ensiná-los a não repetir o mesmo erro que ele cometeu. Thor, porém, se levanta e mostra a Halfdan o quão grande e alto ele é, mesmo que mal tenha 1,80 m. Mas acho que as pessoas eram mais baixas naquela época. Ele diz a Halfdan que pagará 4 ovelhas pelo homem, todas jovens, mas Halfdan contra-ataca, dizendo que quer 8. Thor nem pensa por um momento e aceita a oferta, comprando o escravo dele. Halfdan parece feliz com a troca e volta para seus navios. Infelizmente, porém, o escravo morre algumas horas depois. E à noite, Thor faz seu funeral com a família, enquanto a filha o chama de idiota por pagar 8 ovelhas por um escravo morto. Thor, porém, não parece se incomodar com isso e simplesmente lamenta pela pobre alma antes de voltar para sua casa. No dia seguinte, enquanto Thor tentava consertar um pote, mas falhava miseravelmente, Thorfinn corre até ele, gritando sobre um navio de guerra. Ele pergunta qual o problema, e ele responde que ele e Leif acabaram de ver um navio de guerra gigante vindo para a vila, e Leif pediu para ele chamar Thor. Thor vai até os docas, que já estão cheios de curiosos, olhando para um belo navio longo, repleto de vikings disciplinados, vestidos com armaduras ornamentadas e machados de batalha gigantes. O líder deles, Flock, tira o capacete e se curva para Thor, chamando-o de líder. A vila inteira fica chocada com isso, mas Thor parece pouco impressionado ao perguntar a Flock sobre seus negócios com a vila. Flock responde que gostaria de conversar lá dentro, e ele e Thor entram na casa enquanto os vikings cercam a vila inteira. Thor pergunta a Flock por que ele veio procurá-lo, já que faz 15 anos desde a última vez que se viram. Flock responde que há alguns dias o rei da Inglaterra infiltrou um monte de homens em suas terras, e enquanto a vila inteira estava tomando banho, eles os pegaram de surpresa e mataram todos, incluindo a cunhada do rei da Dinamarca. Isso deu ao rei um motivo para atacar os ingleses, e ele está preparando uma invasão em larga escala, e solicitou que todos os vikings fossem reunidos para participar da guerra. Ele diz a Thor que, embora a pena por deserção seja a morte, o rei está disposto a ignorar o fato de que ele desertou do exército e só quer que ele lute por eles. Thor, porém, responde que deixou esse tipo de vida, e esta vila fica a milhares de milhas de qualquer conflito do outro lado do mundo. Flock, no entanto, responde a Thor que o rei ordenou que massacrassem a vila inteira se Thor se recusar a se juntar à batalha. Isso acaba forçando-o a aceitar a proposta. Ele vai aos docas para se despedir do navio de guerra quando Flock anuncia que eles vão para a guerra com a Inglaterra e serão acompanhados e liderados por Thor, e qualquer homem da vila é bem-vindo para acompanhá-lo à guerra se quiser. Depois de dizer isso, ele simplesmente volta para o mar, enquanto a vila inteira se alegra com a ideia de uma guerra de verdade, onde podem ganhar ouro e glória. Thor, porém, não parece inclinado e tristemente volta para sua casa. Leif volta para a casa dele e conversa com Thor, onde ele revela que esses homens nunca viram uma guerra, nem de longe. E tem uma ideia muito errada do que é a guerra. Quase todos morreriam nesta guerra, mas todos parecem tão animados com isso. No dia seguinte, eles tiram um navio de guerra da vila, consertando-o para navegar, enquanto Thorfinn brinca com as outras crianças, simulando uma guerra em que ele é um moleque sem noção e bate nas pessoas com muita força, chegando a quebrar o osso de uma criança. O pai da criança o leva até Thor, que conserta a mão dele, enquanto as outras crianças reclamam que Thorfinn sempre bate muito forte. Thor volta para sua casa e percebe que Thorfinn está segurando a adaga que lhe pertencia quando era um lutador e a arranca dele, dizendo que ele não tem inimigos e não deve lutar sem motivo. Thorfinn, porém, está com raiva por algum motivo e corre para fora enquanto Thor o observa. No dia seguinte, eles estão prestes a partir e Thor admitiu apenas 5 homens para irem com ele lutar na batalha. Eles se preparam no navio enquanto uma pobre mulher corre até Leif perguntando se eles ficarão bem. Leif lhe diz a verdade. Thor não está levando nenhum deles para a batalha, e ele está apenas levando esses 5 homens com ele até a Noruega, onde os deixará e seguirá sozinho para a luta.
Como não quer arriscar a vida de ninguém, ele está levando apenas 5 homens porque o navio de Leif só pode levar mais 5 para trazê-los de volta ao continente. A garota sente alívio e corre, enquanto Thor procura e grita por Thorfinn, que não está em lugar nenhum. Está ficando muito tarde, então ele acaba pedindo à esposa para cuidar de Thorfinn, enquanto ele entra em seu barco e pega um dos maiores remos que já vi. Todos os 5 homens estão posicionados de um lado, com remos, enquanto Thor está sozinho com seu remo gigante. E todos ficam chocados ao ver, quando a remada começa, que ele ainda consegue gerar muito mais força do que os 5 homens juntos. Eles avançam mar adentro, onde finalmente podem descansar um pouco, pois os ventos estão soprando, então Thor levanta o mastro enquanto o resto dos homens está deitado no chão, doente e cansado, com as mãos doendo de tanto remar. Thor diz a um dos caras para não se preocupar, pois agora o vento os levará para onde querem, e eles nem podem voltar agora. Ouvindo isso, Thorfinn pula de um barril, chocando a todos, incluindo o pai, e corre para a peirada para fazer xixi. Thor o agarra e lhe dá a surra da vida, mas finalmente a noite cai e ele acaba dormindo no colo dele. Ele e outro cara estão de guarda pela noite enquanto todos dormem, e quando o amanhecer chega, Leif grita para eles que estão se aproximando de uma ilha onde podem descansar e relaxar um pouco, e todos começam a remar enquanto entram em uma enseada. Enquanto atravessam a enseada, Leif para, sentindo que algo está errado. Thor pergunta se está tudo bem, mas ele responde que sente que algo não está certo. Thor olha para o desfiladeiro e percebe as paredes altas, sentindo-se bastante encurralado se algo der errado, então diz a Leif que também tem um mau pressentimento e que deveriam recuar. Leif concorda com ele, e eles começam a recuar quando, de repente, um monte de detritos começa a cair de cima, e Thor pula em Thorfinn para protegê-lo, enquanto os outros se abrigam. Depois que os detritos param de cair, ele se vira para ver que a saída foi bloqueada, enquanto Leif pergunta se estão bem. Felizmente, todos parecem ter escapado ilesos, mas Thor lhes diz para se prepararem, pois inimigos estão se aproximando. 2 navios de guerra de repente entram na enseada à frente deles, cheios de homens, enquanto os caras nos barcos de Thor começam a entrar em pânico, pois não têm experiência real. Um deles saca a espada, mas Thor lhe diz para não sacá-la, pois ele vai lidar com eles e pega sua espada antes de entregar a Thorfinn uma pequena adaga, dizendo-lhe para só usá-la quando for absolutamente necessário. À medida que se aproximam, Thor avança e pula no navio deles, chocando a todos. Um dos caras tenta atacá-lo, mas Thor facilmente o nocauteia com um único soco, chocando novamente a todos ao redor. Outro cara corre para cima dele, apenas para ser nocauteado por uma cotovelada rápida, assustando o resto dos homens. Mais 3 inimigos tentam atacá-lo, mas em um piscar de olhos são nocauteados por ele de mãos vazias. Os homens continuam correndo para cima dele, e ele nem saca a espada, pois evita tirar vidas e nocauteia cada um deles, movendo-se em direção ao vice-comandante do navio. Quanto mais pessoas correm para cima dele, mais pessoas são nocauteadas com um único soco enquanto ele caminha para o final em um ritmo constante. Saitama deveria entregar o trono de One Punch Man a Thor imediatamente. Um monte deles o ataca novamente com machados e espadas, mas ele simplesmente quebra um dos braços deles, os cotovela no rosto e os soca na água, mas também joga um remo para eles como um cavalheiro para que não se afoguem. Outro cara corre para cima dele e é nocauteado, o que assusta todo mundo a bordo pra caramba. O vice-comandante deles, chamado Jorn, que comeu uns cogumelos antes, fica totalmente berserk e começa a destruir seus próprios homens, espancando-os e até estrangulando alguns deles. Ele começa a socar o convés do navio, então os homens tentam segurá-lo para que não destrua o navio inteiro. Mas essa fera de homem soca loucamente todos para longe, machucando-os gravemente a ponto de todos da sua equipe ficarem com medo e pularem do navio para se salvar. Thor percebe que ele ficou berserk e não sente dor enquanto Jorn bate a cabeça contra o casco de madeira. Ele se vira para Thor e grita a plenos pulmões antes de correr em sua direção em uma velocidade incrível. Thor, porém, é um veterano de centenas de batalhas e já viu homens assim antes, e facilmente acerta um soco no olho dele, jogando-o para trás. Jorn, porém, ainda não acabou e tenta atacá-lo novamente, apenas para levar um forte gancho no queixo e ser nocauteado mais uma vez. Ele percebe que o líder chamado Askeladd está puxando seus navios em direção aos deles e planejando invadi-lo, e pensa em defendê-los, mas é forçado a parar quando Jorn se levanta mais uma vez para atacá-lo. As tropas de Askeladd começam a estender pranchas para pular para o outro navio, mas elas são quebradas quando Thor joga Jorn em direção a elas, nocauteando-o completamente. Ele pula de volta para seu navio e corta o resto das pranchas, impedindo a invasão. Ele olha para o outro navio e percebe que há 30 homens nele, com um monte de arqueiros no topo da colina. Ele sabe que pode facilmente dar conta de todos sozinho, mas percebe que tem um monte de pessoas com ele que não podem se defender, incluindo seu filho. Depois de pensar muito, ele olha para Askeladd e o desafia para um duelo à vista de deuses e homens. Ele lhes diz que pode facilmente dar conta de todos sozinho, o que lhes dará uma chance de viver. Se Askeladd vencer o duelo, eles podem fazer o que quiserem, mas se ele perder, precisam retirar suas tropas imediatamente. Askeladd o olha impressionado e diz que aceitará o duelo, e pula para o lado dele, encarando-o antes de sacar a espada.
Thor lhe pergunta por que ele está arriscando a vida de tantos de seus homens apenas para levar 2 velhos e um monte de meninos como prisioneiros. Ele responde que não é sobre levar escravos, mas porque ele foi pago para eliminar Thor. Isso o choca um pouco, mas ele imediatamente percebe que deve ser obra de Flock, que estava com muito medo de enfrentá-lo pessoalmente, então enviou um monte de mercenários para matá-lo. Thor lhe diz que não importa mais e o duelo começa. Ele começa a caminhar em direção a Askeladd com a espada em punho, o que o surpreende, pois ele pensa que Thor é um idiota super confiante, ou é tão incrivelmente habilidoso e experiente que duelos como este, em que sua vida está em jogo, não são uma grande surpresa para ele. Askeladd, porém, é um lutador muito astuto e corta uma das cordas próximas, fazendo a vela cair na frente dele, bloqueando a visão de Thor. Assim que a vela cai, Askeladd desaparece de sua posição e se abaixa sob a vela para tentar acabar com a luta em um único golpe de sua espada. Mas Thor, mesmo pego de surpresa, consegue recuar, mas não sem um ferimento, pois a espada de Askeladd o arranha um pouco, tirando sangue. Ele tenta chutar Askeladd, mas ele desvia rapidamente para trás. O próprio Thor pareceu surpreso ao notar sangue saindo do peito, enquanto os inimigos gritam em apoio ao seu líder. Thor olha para Askeladd e reconhece sua força, antes de dizer que não conseguirá se conter contra um lutador tão habilidoso quanto ele, e corre em sua direção e golpeia a espada de Askeladd com uma quantidade insana de força que todos ficam chocados. Ele continua a golpeá-lo, enquanto Askeladd tenta manter sua posição, e em certo ponto Thor o atinge com tanta força que Askeladd quase cai no chão, mas rapidamente usa algumas acrobacias para desviar do próximo ataque e cai de pé. Thor novamente não dá tempo a Askeladd para recuperar a compostura e continua, atacando-o mais uma vez, mas ele desvia, enquanto Thor o segue, atingindo-o enquanto ele está no chão. Ele desfere outra saraivada de ataques enquanto Askeladd percebe que sua espada está quebrando e lascando em pedaços, e se isso continuar, as espadas de ambos podem quebrar, e tudo se resumirá à sorte de ser o primeiro a quebrar a espada do outro. Askeladd espera a oportunidade, e assim que Thor levanta a espada para atacar, Askeladd parte para ser a ofensiva, ataca a espada dele e a estraçalha por completo. Pensando que venceu, ele faz um movimento amplo para finalizar o duelo, mas acontece que Thor sabia o que estava fazendo, e intencionalmente o deixou quebrar sua espada, só para quebrar sua compostura. Assim que Askeladd levanta a espada, Thor acerta seu cotovelo, o desarmando e colocando a própria espada em sua garganta, finalizando o duelo. Thorfinn e os outros comemoram a vitória de Thor, enquanto ele diz a Askeladd para se render e recuar suas tropas. Askeladd, no entanto, permanece onde está e afirma que não pode absolutamente se render, pois tem suas tropas atrás dele, e um líder que se curva a outra pessoa não é um líder de verdade. Askeladd olha para Thor e diz para matá-lo se quiser vencer o duelo, mas ele se recusa, alegando que não usará a espada para matar ninguém, pois um verdadeiro guerreiro nem precisa de espada para começar, e o fato de ter usado sua espada contra Askeladd significa que ele não é um verdadeiro guerreiro. Askeladd fica atordoado com isso e olha Thor diretamente nos olhos, dizendo que ele é o melhor guerreiro com quem já cruzou espadas, e surpreendentemente pede para que ele se torne o líder deles, pois provavelmente nunca mais verão um homem como ele. Toda a sua tripulação fica chocada vendo seu líder disposto a abrir mão da liderança por Thor, mas ele logo volta a si. Ele diz a todos que estava apenas brincando, enquanto Thor o manda recuar mais uma vez. De repente, porém, Johnny acorda novamente e pula em seu javali antes de agarrar Thorfinn e colocar uma espada em sua garganta. Todos ficam onde estão, completamente chocados com o que acabou de acontecer, enquanto Thor grita para Askeladd soltá-los, como prometido. Ele olha para Jorn e coloca uma espada na garganta de Askeladd, mas não há mudança alguma. Thor diz que ele fez uma promessa, mas Askeladd responde que também fez uma promessa de matá-lo. Momento em que Thor percebe que não vale a pena arriscar a vida de seu filho, e diz que Askeladd terá o que precisa, mas que deve deixá-los em paz completamente e seguir seu próprio caminho sem olhar para trás. Ele o olha com surpresa, enquanto Thor joga a espada na água, ao mesmo tempo em que Askeladd comanda o arqueiro para chover flechas sobre ele. Thor é empalado por toneladas de flechas, mas ainda se mantém firme, enquanto todos ao redor ficam maravilhados com a força inacreditável desse homem. Ele olha para Bjorn e diz para soltar Thorfinn, e até o Berserker solta o menino por medo. Thorfinn corre para Thor, agarrando sua túnica enquanto chora copiosamente, mas Thor diz para ele cuidar de si e de sua família, antes de olhar para Leif e dizer para levar sua cabeça ao rei para que deixem a vila deles em paz. Um dos homens do barco de Thor corre em direção a Askeladd com a espada desembainhada e o ataca, mas Askeladd facilmente desvia do golpe antes de socá-lo no rosto e dizer para ficar para trás, pois ele lhe deu uma nova vida e ele deveria respeitar esse sacrifício. Askeladd então retira suas tropas, enquanto os outros garotos embarcam para voltar. Ele pega o barco em que veio, pois precisavam de mais homens para remar, já que ele estava remando com a força de 5 homens sozinho.
Para sua surpresa, porém, ele vai para a popa e olha para trás, para aquele barco, e vê Thorfinn a bordo em um acesso de fúria assassina, segurando uma adaga e gritando ameaças para eles, afirmando que tiraria suas vidas se fosse a última coisa que fizesse. Sua tripulação diz que ele se escondeu naquele barco enquanto partiam e pergunta se deveriam jogá-lo ao mar, mas Askeladd, que também está afetado pelo altruísmo de Thors, diz para deixarem o garoto em paz e volta a dormir. Já se passaram alguns dias desde que Thorfinn ficou preso no outro navio e ele já está sem água potável e sem comida, mal vivo enquanto tenta beber o que resta de água a bordo, mas descobre que está completamente salgada e intragável. Ele teria morrido em breve, mas o fogo em seu coração por vingança o mantém vivo, já que felizmente Askeladd e sua tripulação desembarcam em uma ilha para saquear um pouco. Thorfinn finalmente toca em terra firme e tenta segui-los, mas está tão fraco agora que escorrega e cai, batendo em uma árvore, e desmaia. Quando ele acorda, os homens já caíram, e de repente ele nota uma luz vindo do fim da floresta. E quando se aproxima, fica horrorizado ao ver que Askeladd e suas tropas estão destruindo a vila inteira, matando todos os homens e mulheres enquanto impedem qualquer um de escapar de suas garras. Depois que terminam de saquear a vila inteira, estão dormindo profundamente. Ele decide dar uma olhada e saca sua adaga para se defender. Ele anda pelo acampamento procurando por Askeladd, quando de repente o avista em uma pequena casa, dormindo em uma cama. Ele imediatamente pega uma espada de um viking próximo e entra no quarto, tentando não fazer barulho antes de levantar a espada acima da cabeça para matá-lo. Mas para no último momento, pois não pode ser um covarde e matar alguém enquanto dorme, então ele volta para a floresta. Na manhã seguinte, ele espera perto da beira da floresta Askeladd acordar, e assim que o avista caminhando com Bjorn, corre em direção a eles e desafia Askeladd para um duelo. Ele olha para Thorfinn, segurando uma espada que é grande demais para ele, enquanto ele fica ali com as mãos tremendo pelo peso. Todos os seus companheiros começam a rir de Thorfinn, mas Askeladd decide honrar o duelo e aceita o desafio. Ele nem sequer saca a espada e diz para Thorfinn tacá-lo, e assim que ele avança, Askeladd desvia e Thorfinn perde o controle, pois sua espada fica presa na tábua de madeira. Todos riem enquanto ele tenta tirar a espada, enquanto Askeladd se move em sua direção e o chuta para longe, dizendo que ele deveria tê-lo matado enquanto dormia. Thorfinn se levanta e vagueia pela vila com o estômago vazio, pois já fazia alguns dias desde a última vez que havia comido. As tropas de Askeladd, no entanto, estão tendo um banquete de cordeiro e carne bovina, o que faz a boca de Thorfinn salivar enquanto os observa. Os homens, porém, são uns canalhas e jogam para ele um osso vazio para chupar, que Thorfinn olha faminto, mas se recusa a tocar e corre para dentro da floresta. Ele avista um coelho e tenta capturá-lo, mas obviamente falha, antes de encontrar algumas nozes no chão que o coelho estava comendo. Ele tenta comê-las, mas as cospe imediatamente, percebendo que são amargas e nojentas. À noite, ele visita o acampamento agora abandonado e procura entre os ossos completamente roídos, enquanto a chuva cai, e por pura fome, ele pega um dos ossos e começa a mordiscá-lo, tentando tirar alguma carne, mas não consegue, perdendo completamente o ânimo. Ele acorda na manhã seguinte com sua espada roubada ao lado, quando Yona nota dentro da selva enquanto colhe alguns cogumelos. Ele parece surpreso que Thorfinn ainda esteja vivo, mas decide simplesmente colher cogumelos e pergunta se ele já se acostumou com aquela espada enorme. Thorfinn, no entanto, não está com humor para conversar e saca a espada, acusando-o de trapacear durante um duelo, o que levou à morte de seu pai. Ele corre em direção a Bjorn e tenta golpeá-lo, mas ele consegue bloquear o ataque com o cotovelo e o empurra para o chão, voltando para o acampamento, deixando-o sozinho na floresta. À noite, Thorfinn tenta sentar-se perto da fogueira e comer o que consegue recolher dos ossos restantes, quando de repente um lobo se aproxima dele. Ele imediatamente pega sua espada e a segura à sua frente, mas se lembra de como a espada não é boa o suficiente para ele, pois é muito pesada para brandir. Ele imediatamente larga a espada e pega sua adaga assim que o lobo tenta atacá-lo. Thorfinn usa sua adaga para esfaquear o lobo na garganta, que imediatamente recua, mas acaba morrendo momentos depois, dando-lhe muita confiança. No dia seguinte, ele começa a praticar com a adaga usando um balde de madeira como alvo, e lentamente começa a ter mais controle sobre ela. Ele até tenta matar um coelho, mas falha, pois é rápido demais para ele, e em frustração, ele joga a adaga, apenas para descobrir que ela ficou presa em uma árvore próxima. Isso lhe dá a ideia de começar a aprender a arremessar facas, e ele começa a praticar em uma árvore próxima. Ele continua por vários dias, e finalmente consegue pegar um coelho sozinho e o cozinha para ter uma refeição farta depois de vários dias. No dia seguinte, enquanto Askeladd e companhia estavam prestes a partir, Thorfinn vai até ele mais uma vez e, na frente de todos, o desafia para um duelo novamente. Askeladd não parece muito interessado, mas acaba aceitando o duelo mesmo assim. Thorfinn corre em sua direção e balança sua adaga várias vezes, tentando acertá-lo, mas Askeladd é um excelente lutador e desvia de todos os seus ataques com quase nenhum esforço e o chuta para longe. Thorfinn tenta se levantar novamente, mas é chutado mais uma vez por ele.
E então ele continua chutando-o repetidamente, dizendo para se levantar e lutar até que Eorn lhe diga para soltá-lo. Askeladd se vira apenas para Thorfinn jogar sua adaga nele, mas Askeladd consegue rapidamente afastá-la, salvando-se. Ele então se aproxima e pega a adaga, jogando-a na frente de Thorfinn, que lhe diz que quer outro duelo, mas Askeladd lhe diz que se ele quiser duelar com ele, precisa conquistar glória no campo de batalha, e só então ele lhe dará a oportunidade de lutar novamente. Thorfinn se levanta enquanto Askeladd se move em direção aos seus navios, e decide que conquistará glória no campo de batalha em pouco tempo, e terá seu duelo no qual matará Askeladd. Finalmente, a invasão em grande escala da Inglaterra se concretizou, pois os vikings começaram a invadir o continente com seus exércitos ferozes, botando um medo danado nos ingleses. Askeladd quer um pedaço de glória e ouro, então ele também está procurando participar da batalha. Eles navegam por um rio e veem um monte de corpos mortos espalhados pela margem, enquanto finalmente atracam seus barcos e começam a caminhar em terra firme. Eles caminham pelos corpos mortos sem esforço porque são veteranos de guerra, enquanto o pobre Thorfinn está tendo muitos problemas, caminhando por tanta carnificina e o fedor de pessoas mortas. Em um certo ponto, ele olha para um corpo morto de perto e começa a vomitar no chão depois de passar mal. Ele continua seguindo-os e ao cair da noite começa a comer as nozes que consegue encontrar, enquanto Askeladd faz um acordo com o resto do exército viking para conseguir muito ouro em troca de seus serviços como mercenário. Eles finalmente fecham um acordo, mas de repente um monte de flechas começa a cair sobre eles. Acontece que as tropas inglesas decidiram emboscá-los quando os vikings não esperavam, e uma luta massiva irrompe. Muitos homens morrem, mas logo Askeladd assume o controle e lidera seus homens para a batalha, enquanto eles rapidamente se recuperam e correm em direção aos inimigos com machados e espadas, sendo atingidos pelas flechas, mas ainda matando os inimigos com ferocidade incrível. Thorfinn se lembra da promessa de Askeladd sobre ter outra chance em um duelo se ele conquistasse algo, então ele saca sua adaga. Mas sendo uma criança, ele fica assustado com tanto derramamento de sangue e de repente um soldado inimigo se aproxima dele por trás. Ele rapidamente começa a fugir, mas o soldado o empurra para o chão e está prestes a executá-lo quando Askeladd esfaqueia o soldado por trás, matando-o na hora antes de seguir em frente. Thorfinn se levanta mais uma vez enquanto o caos se instala ao seu redor, e de repente outro soldado corre em direção a Thorfinn, esperando matá-lo. Mas desta vez, Thorfinn controla seus nervos, desvia do ataque e o esfaqueia na barriga pela lateral. O ferimento não é profundo o suficiente, porém, e o soldado o chuta no estômago antes de tentar finalizá-lo com um golpe, mas Thorfinn acaba esfaqueando-o novamente no estômago, matando-o de uma vez por todas. Ele, no entanto, fica tão traumatizado com isso que começa a chorar e esfaquear um cadáver repetidamente, enquanto os outros observam sua súbita transformação de menino em homem. A partir de então, ele começa a participar de batalha após batalha, correndo em direção aos inimigos, surpreendendo-os com sua agilidade e corpo pequeno, mas cravando a adaga profundamente em suas gargantas, matando-os imediatamente. Ele passa vários anos no campo de batalha, melhorando cada vez mais, aprendendo novos movimentos e matando mais e mais inimigos com surpreendente facilidade, e até salvando a vida de Askeladd uma vez, jogando sua faca em um inimigo que ia atacá-lo por trás. Thorfinn agora está um pouco mais velho e muito experiente em batalha, mesmo quando confrontado com outros homens. Em uma ocasião específica, Askeladd pede para ele fazer o reconhecimento dos inimigos antecipadamente, infiltrando-se na área. Ele acaba concordando, mas as coisas não saem como planejado e ele é cercado por um grupo de soldados e seus cães. Ele mata um dos soldados, mas os outros dois o cercam e um deles o prende no chão, enquanto o outro avança para o golpe final. Mas Thorfinn rapidamente pega a adaga na cintura do inimigo e a usa para esfaqueá-lo na garganta antes de desviar do ataque do outro e matá-lo também. Ele decide tentar fugir, mas de repente mais 2 guardas chegam àquela posição, e ele é forçado a lutar contra eles e matá-los também. Quando a noite cai, ele começa a fugir, pois sofreu um ferimento de flecha, enquanto os cães o perseguem, liderados pelos soldados inimigos. Ele consegue escapar de alguma forma, mas devido à exaustão e perda de sangue, acaba desmaiando perto do rio. No dia seguinte, ele é encontrado por uma senhora idosa e sua filha, que estavam se movendo pela margem, e ela leva Thorfinn para sua casa e o enfaixa antes de colocá-lo na cama. Depois de um tempo, ele acorda e fica completamente chocado ao se ver em tal posição, mas olha ao redor e vê uma inofensiva senhora e uma garota preparando comida. Ele rapidamente olha ao redor e encontra suas adagas por precaução, mas a senhora lhe diz para não se preocupar. Ela o convida a sentar-se com elas à mesa de comida, e assim que ele começa a comer, não consegue parar porque está faminto demais. A senhora sorri para ele, enquanto a jovem expressa sua preocupação por ele não parecer pertencer à Inglaterra, e diz que ele pode ser uma criança viking, e abrigá-lo poderia significar muitos problemas para elas. A senhora a cala, porém, dizendo à garota que Jesus nunca a perdoaria se ela se recusasse a ajudar uma criança. De repente, a garota começa a coçar a cabeça e percebe, horrorizada, que Thorfinn está coberto de pulgas. A senhora o leva para fora à noite e começa a pentear seu cabelo, tirando suas pulgas, enquanto lhe conta que tinha um filho da idade dele, mas ele acabou morrendo há 2 anos por causa de uma febre. De repente, um soldado inglês a cavalo se aproxima dela e pergunta se ela viu um garoto de aparência suspeita, que na verdade é um batedor dos vikings.
Thorfinn fica tenso e pega sua adaga por trás, mas a velha, apesar de saber que estavam procurando por Thorfinn, diz que não viu ninguém assim. Quando o soldado pergunta quem é o menino, ela simplesmente responde que é seu filho. O soldado se afasta e os dois voltam para dentro da cabana. A noite cai, e a garota fica indignada com a mãe por proteger um batedor viking e mentir para um soldado, enquanto a velha afirma que o menino é apenas uma criança. Thorfinn, no entanto, simplesmente se move em direção ao fogo e pega uma tocha antes de dizer à velha para fugir. Sem dizer mais uma palavra, ele corre em direção à beira-mar e incendeia uma cabana inteira, sinalizando a Askeladd que não há soldados por perto no momento. Muitos aldeões correm em direção ao fogo para ver o que está acontecendo, enquanto alguns dos guardas correm para apagá-lo, mas um deles acaba sendo o soldado que está procurando por Thorfinn e o reconhece, sacando sua espada. Thorfinn mata 3 dos soldados enquanto os espectadores assistem horrorizados, incluindo a velha que o abrigou. O último soldado tenta atacar, mas Thorfinn imediatamente desvia e o esfaqueia 2 vezes nas costas e no peito, matando-o imediatamente. Ele olha para a velha e grita para ela fugir, dizendo que ela morrerá se ficar ali, enquanto o resto dos aldeões começa a se dispersar. A velha simplesmente chora enquanto os vikings finalmente desembarcam seus barcos e começam a invadir a vila, matando cada pessoa que conseguem encontrar e queimando o lugar inteiro até virar pó. Os invernos chegaram novamente, e Askeladd quer conseguir o máximo de ouro possível antes que a neve se instale e a luta se torne mais difícil, mas a campanha na Inglaterra foi interrompida por causa da neve. Então ele volta seus olhos para a França, porque, a França não ganha nem de um bebê de fralda com uma pistolinha d'água, todo mundo sabe. Eles observam uma batalha entre 2 facções opostas das forças francesas para obter o controle do reino. O exército que está sitiando parece ter um comandante meio banana, que não sabe nada sobre táticas de guerra, e mesmo tendo maior número, eles continuam enviando suas tropas para as muralhas, apenas para serem repelidos por uma força muito menor. Askeladd observa a batalha, e depois de testemunhá-los sendo derrotados mais uma vez e recuando, ele sorri e diz às suas tropas que eles vão roubar todo o tesouro desses idiotas. Todos os seus seguidores pensam que ele quer lutar contra as pessoas que estão sitiando porque parecem ser burras. Eles estão em uma posição ruim, mas Askeladd lhes diz que vão lutar do lado deles e capturar o Castelo Fritin. Eles parecem um pouco surpresos, mas decidem confiar nele, não importa o que aconteça. Askeladd chama Thorfinn, que agora se tornou um adolescente meio revoltado, que empunha 2 adagas no campo de batalha, e é um dos guerreiros mais ferozes de seu exército. Ele diz a Thorfinn que precisa ir ao comandante do Exército Vermelho e dizer a eles que ele é péssimo em batalhas e não sabe o que está fazendo. Se ele quiser vencer, precisa fazer um contrato com eles e dar-lhes metade do ouro capturado depois que o castelo for tomado. Ele diz para entregar essa mensagem e depois ficar dentro do acampamento para observar a burrice deles e relatar se estiverem planejando alguma besteira. Thorfinn, no entanto, encara Askeladd antes de dizer que está lutando no campo de batalha há mais de 4 anos e matou inúmeros homens por ele, mas não conseguiu o que merece. Askeladd zomba dele e diz que lhe dará um monte de moedas de ouro mais tarde, mas Thorfinn fica enfurecido e diz que quer seu duelo contra ele, para que possa matá-lo e vingar a morte de seu pai. Todos os outros homens ficam chocados com essa proclamação enquanto Askeladd o olha e promete que, se ele lhe trouxer a cabeça de um comandante, então ele o enfrentará em duelo. Thorfinn não diz mais uma palavra e corre em direção ao acampamento, o Exército Vermelho. Ele chega ao acampamento ao pôr do sol, onde é parado pelos guardas que se recusam a deixá-lo entrar e pensam que ele pode ser um espião enviado pelo Exército Azul, e tentam capturá-lo. Mas Thorfinn já teve o suficiente, e agarra o braço de um dos soldados, o torce e coloca uma adaga em seu pescoço, dizendo para levá-lo ao seu líder. Ele finalmente chega numa mesa de jantar, onde um anão consanguíneo, que mais parece um bicho do que um humano, está sentado e devorando comida. Thorfinn lhe diz que está ali para entregar uma mensagem, e que seu líder Askeladd está estendendo uma mão de amizade e parceria, que é a única chance que Fati tem de vencer esta batalha contra o Exército Azul. Se ele topar, a fortaleza será atacada na manhã seguinte e cairá até o anoitecer. Mas se ele recusar, o exército de Askeladd o aniquilará amanhã e cobrará a conta do Exército Azul, sem dó nem piedade. Fati tenta ameaçar Thorfinn, dizendo que pode cortar a garganta dele agora mesmo, mas Thorfinn retruca que se ele morrer, Askeladd automaticamente presumirá que a resposta foi não, e o ataque virá amanhã. Sem ter outra opção, Fati concorda e Thorfinn sai para enviar os sinais através de uma chuva de flechas flamejantes. Na manhã seguinte, o Exército Vermelho se posiciona, pronto para sitiar o castelo de novo, mas não há sinal de Askeladd e seu exército, deixando Fati completamente paranoico. Thorfinn diz a ele para atacar logo, que os vikings se juntarão em breve. Então Fati manda seus homens avançarem contra os portões mais uma vez, enquanto o Exército Azul os abate um por um, à distância, com suas bestas. Thorfinn pergunta a um dos soldados quem é o general do Exército Azul, e ele aponta para um guerreiro com um capacete todo trabalhado. E foi o que bastou para Thorfinn, que começa a correr em disparada na direção do castelo.
Nesse exato momento, as árvores atrás do Exército Vermelho começam a farfalhar, e centenas de vikings surgem dali, carregando vários dracares nos ombros e correndo a toda velocidade rumo ao castelo. Isso choca todo mundo, pois eles correm o mais rápido que podem e jogam os dracares no rio antes de pular a bordo e começar a navegar ao redor do castelo para entrar na vila que fica logo atrás. Os soldados lá de cima rapidamente começam a atirar nos vikings com suas bestas, estraçalhando os escudos, mas do outro lado, Thorfinn já pulou o rio e está escalando aquela muralha como um verdadeiro Homem-Aranha, subindo e matando um monte de gente, o que atrai toda a atenção para ele, já que os inimigos ficam de queixo caído ao ver um garoto entrar no castelo daquele jeito. Isso facilita o trabalho de Askeladd, que rapidamente aterrissa em terra firme, enquanto Thorfinn avança em direção ao general. Um dos soldados tenta atacá-lo, mas ele corta os dedos do sujeito com sua adaga, antes de pegar a espada e fazer uma bela imitação do Zoro. Todos os soldados sacam suas espadas, mas não são páreo para ele, que avança como um trator em direção ao general, matando quem ousa cruzar seu caminho antes de desviar dos demais soldados e ir direto para o general. Antes que o general pudesse sequer sacar a espada, Thorfinn usa a sua para decapitá-lo num único golpe rápido, encerrando sua vida num instante. A cabeça, porém, acaba caindo na água, e ele quer mostrá-la a Askeladd, então ele mesmo pula na água para recuperá-la, deixando todos os inimigos completamente confusos. Askeladd, por outro lado, aterrissa no chão e começa a devastar todos os soldados inimigos com seu próprio exército. E mesmo que enviem reforços, eles não são nada para suas tropas, que destroem e saqueiam cada mísera coisa que conseguem pôr as mãos. Quando o comandante do Exército Vermelho finalmente consegue arrombar a porta da frente, eles percebem que cada inimigo foi completamente morto, e ficam horrorizados ao saber que os vikings levaram cada mísera peça de ouro que puderam encontrar e zarparam. Thorfinn finalmente agarra o dracar e sai da água, jogando a cabeça do general na frente de Askeladd, dizendo para ele lutar em mal, já que ele conseguiu a cabeça do general. E como prometido, Askeladd diz que aceita o duelo, mas eles lutarão em terra firme e não num barco. Eles finalmente chegam à vila de Askeladd e sua companhia, e ela ainda parece fértil o suficiente para que as ovelhas possam pastar. Assim que seus dracares se aproximam da terra, todos os aldeões se reúnem para dar as boas-vindas aos heróis, que conquistaram muitas vitórias e trouxeram troféus de todos os cantos do mundo. Eles descarregam todo o tesouro em terra, e Thorfinn simplesmente passa por cada aldeão, até esbarrando num dos rapazes, que imediatamente manda ele pedir desculpas. Mas um único olhar de Thorfinn foi o suficiente para assustá-lo de vez, fazendo-o recuar completamente. Askeladd vai até o chefe da vila para discutir a divisão do dinheiro e o resto das coisas, antes de pedir que ele seja a testemunha de seu duelo. Eles finalmente vão para um terreno, onde a multidão o cerca enquanto Askeladd e Thorfinn se encaram. Todos os aldeões ficam chocados ao ver um garotinho desafiando o invicto Askeladd num duelo, e acreditam piamente que ele vai ter uma morte bem triste, mas Bjorn parece estar observando com muita atenção, pois sabe que Thorfinn ficou bem mais forte do que era antes. A batalha começa, e Askeladd imediatamente tenta distraí-lo, perguntando quantos anos ele tem agora e se ele cresceu, mas Thorfinn não responde, mantendo o foco. Askeladd então volta a falar sobre como ele era bem pequeno quando o seguia, mas Thorfinn entende suas táticas cruéis e imediatamente pula para um ataque direto no pescoço, mas Askeladd consegue desviar a tempo de se salvar. Thorfinn começa a empurrá-lo para trás com ataques implacáveis, enquanto Askeladd simplesmente desvia e tenta bloquear os golpes, antes de perceber que poderia estar em apuros se não revidasse. Então ele tenta desferir um ataque massivo e o empurra para trás. Thorfinn, no entanto, parte para outro ataque enorme e bloqueia a espada dele com uma de suas adagas, enquanto mira a outra adaga nos dedos, mas Askeladd é muito intuitivo e imediatamente solta a espada no ar, o que o deixa desarmado. Antes que Thorfinn pudesse atacar, Askeladd tenta agarrar suas mãos, mas Thorfinn recua imediatamente, dando a ele a chance de pegar sua espada caída. Askeladd de repente começa a falar com Thorfinn, afirmando que nem se lembrava de quem era o pai dele ou qual era o nome, dizendo que ele devia ter sido um homem muito fraco e insignificante, caso contrário, ele certamente se lembraria dele. Isso enfurece Thorfinn a um nível extremo. Ele grita e avança para um golpe amplo e poderoso, que é exatamente o que Askeladd queria que ele fizesse, e imediatamente contra-ataca, empurrando-o para o chão antes de deslocar seu ombro e vencer a luta. Ele se afasta, dizendo a Thorfinn que ele ainda precisa treinar muito se um dia quiser ter alguma chance de derrotá-lo. Naquela noite, todos se sentam dentro da tenda quentinha para comer bastante e beber um bom goró, pois finalmente estão de volta em casa, celebrando a vitória. Mas Thorfinn não está em lugar nenhum, pois ele está no barco de seu pai, onde sente conforto e segurança, apesar do frio intenso. Ele dorme ali sentado, sonhando com seu pai conversando com ele, quando de repente sente o braço de alguém se aproximando e ele imediatamente saca sua adaga e a aponta para a garganta do agressor. Acontece que é apenas uma escrava que cai tremendo, dizendo que Askeladd a instruiu a trazer-lhe comida. Ele começa a comer humildemente, enquanto a garota pergunta por que ele está lá fora e se ele também é um escravo.
Ele a olha com nojo e diz que ele é um guerreiro, diferente dela. Se estivesse no lugar dela, teria matado o dono e fugido, eliminando qualquer um que tentasse persegui-la. Pelo amor de Deus, esse cara tem zero carisma. Os invernos finalmente acabaram, e os vikings continuam sua busca para conquistar a Inglaterra inteira. Eles marcham até Londres, onde se deparam com uma muralha gigante na figura de Thorkel, o Alto. Ele já foi membro dos vikings e lutou ao lado de Thor, mas por algum motivo, agora decidiu se aliar aos ingleses e está agindo como comandante deles. Os navios vikings atacam sem parar, mas Thorkel é um homem de força extraordinária e poder monstruoso, que simplesmente joga um machado e desmembra um monte de homens, rindo à torto e à direito. Isso derruba o moral do exército que está apavorado com essa besta monstruosa. Considerando as perdas que estão sofrendo, Flock decide ir conversar com Thorkel, que ele acredita estar trabalhando com os ingleses por dinheiro, então ele navega até a ponte, onde imediatamente começa a ser alvejado pelos arqueiros, enquanto grita para eles que está ali com uma mensagem importante. Finalmente, Thorkel surge e faz os arqueiros pararem, antes de cumprimentar Flock como um velho amigo. Flock diz a ele que o rei da Dinamarca quer que ele abandone o lado dos ingleses e se junte novamente ao seu exército, e que ele o perdoará por trair os vikings e o deixará ter sua vida e sua glória. Mas se ele recusar, será morto sem qualquer piedade. Ele diz que o rei da Dinamarca está até disposto a pagar o dobro do que o rei da Inglaterra está oferecendo. Thorkel pensa por um momento, mas então responde que a Inglaterra é extremamente fraca em termos de força militar quando comparada aos vikings, e se deixados por conta própria, eles perderão a guerra em questão de poucos dias. Flock pensa que Thorkel finalmente está voltando a si, quando ele de repente traz uma rocha gigantesca nos ombros e diz a Flock que, se ele se juntar aos vikings, a guerra acabará imediatamente e não terá graça nenhuma. Ele afirma que quer estar no exército da Inglaterra, porque é divertido lutar contra os vikings, já que eles são oponentes mais fortes. Flock imediatamente grita para suas tropas recuarem enquanto Thorkel joga a rocha gigante neles, e comanda suas tropas para cobri-los com flechas enquanto eles se afastam o mais rápido possível. Os vikings decidem partir para um ataque total, com vários dracares, enquanto são alvejados pelos ingleses. Felizmente, porém, eles conseguem alcançar a ponte e imediatamente começam a tentar cortar a base. Eles começam a jogar pedras, mas os vikings são muito tenazes e ignoram os ataques enquanto cortam a ponte inteira. Thorkel, no entanto, não é uma pessoa que se possa ignorar, pois ele traz um tronco inteiro com uma ponta afiada e o joga no navio, destruindo-o completamente. Ele começa a jogar um monte desses troncos, causando um grande estrago, e quando termina, todos os navios foram destruídos, todas as tropas mortas, e os restantes recuam. Os ingleses parecem se alegrar, pensando que finalmente venceram, quando de repente notam que um dracar se aproxima, abrigando Askeladd, suas tropas e Thorfinn na vela, segurando um escudo. Askeladd deu a Thorfinn o objetivo de matar Thorkel, e prometeu que, se ele conseguir, será recompensado com um duelo. Os inimigos imediatamente começam a jogar pedras e atirar flechas neles, mas Askeladd consegue aproximar o navio o suficiente para que Thorfinn possa pular. Thorkel imediatamente nota a fome nos olhos de Thorfinn e berra para os outros soldados que não é para tocarem nele e que ele vai lutar sozinho. Thorfinn pula na ponte enquanto Thorkel tenta acertar um home run com seu tronco gigante, mas Thorfinn desvia do golpe antes que Thorkel tente acertá-lo de novo, mas por causa de seu tamanho pequeno, Thorfinn consegue desviar dele todas as vezes. Thorkel olha e sorri largamente antes de jogar seu tronco na água, e dizer que vai lutar com ele de mãos vazias, um contra um, sem truques. Isso surpreende Thorfinn, mas ele prossegue para atacar, apenas para ver um soco massivo vindo em sua direção a uma velocidade tremenda, que ele de alguma forma consegue desviar, percebendo que se ele for atingido uma única vez por um soco daqueles, ele provavelmente morrerá no impacto. Antes que Thorfinn possa recuar, ele consegue fazer um corte no pulso de Thorkel, mas por causa de seus músculos salientes, o corte não é profundo o suficiente para atingir nenhuma veia vital. Thorkel fica ainda mais feliz, e avança com uma saraivada de socos, enquanto Thorfinn mal consegue desviar antes de partir para um contra-ataque, mas Thorfinn recua e sai do caminho. Thorfinn percebe que todos os pontos fracos de Thorkel estão muito altos, e que ele precisa enganá-lo, então ele corre em sua direção, fingindo um ataque baixo, forçando Thorkel a chutá-lo. Mas ele desvia do chute, e o chuta na parte de trás da perna, fazendo-o perder o equilíbrio, e imediatamente tenta esfaquear seu rosto. Mas para sua surpresa, Thorkel usa a mão como escudo e recebe a facada na mão antes de jogá-lo no chão. Ele começa a jogá-lo de novo, enquanto Askeladd o observa de baixo e decide que ele provavelmente morrerá e recua com seus homens. Thorkel para vê-los recuar e diz a Thorfinn que ele parece estar encalhado ali, enquanto ele jaz imóvel em seus braços. Antes que ele possa reagir, porém, Thorfinn usa sua outra lâmina para cortar seus 2 últimos dedos e se liberta recuando contra a parede, gravemente ferido. Thorkel fica incrivelmente impressionado com esse jovem e pergunta quem era o pai dele. Thorfinn responde que é filho de Thors, o que imediatamente acende uma luz na cabeça de Thorkel, pois ele se lembra das inúmeras batalhas que travou ao lado de seu pai, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa.
Thorfinn mergulha na água e nada pra longe, enquanto Thorkel grita pra ele voltar algum dia para que possam lutar mais uma vez. Thorfinn nada por uma longa distância antes de emergir da água turva com um tornozelo torcido, um ombro deslocado e várias costelas quebradas. Ele se reúne ao exército de Askeladd enquanto pensa em sua derrota esmagadora, enquanto eles decidem se retirar da posição e atacar em outro lugar. Askeladd e seu exército descansam nas aldeias enquanto decidem seu próximo plano de jogo. Pela manhã, enquanto conversava com Thorfinn, eles notam um cavaleiro passando pelo acampamento. Ele o chama para parar e descobre-se que ele pertence ao exército do príncipe Canuto, que é o segundo na linha de sucessão ao trono da Dinamarca. Aparentemente, ele foi deixado lá com 4.000 homens para capturar a ponte de Londres, mas um dia, por puro tédio, Thorkel decidiu tirar suas tropas e atacar o acampamento deles em plena luz do dia. Ele usou seu tronco de madeira para achatar qualquer um que aparecesse na frente dele, e mesmo tendo apenas 400 homens, conseguiu matar quase todas as tropas antes de capturar o príncipe Canuto. Ele diz a Askeladd que vai pedir ajuda ao exército principal, para que possam reunir homens para proteger o príncipe, e pede a assistência dele também. Askeladd saca sua espada, e sem pensar duas vezes, decapita o mensageiro, chocando cada pessoa ao seu redor. Bjorn pergunta o que ele está aprontando, e Askeladd responde que eles vão libertar o príncipe por conta própria sem a ajuda de ninguém, pois não importa quem queira o príncipe de volta, eles estarão dispostos a pagar um preço bem salgado, seja o rei da Inglaterra ou o rei da Dinamarca. Com isso, ele reúne suas tropas para lutar contra o poderoso Thorkel, o Alto. Thorkel capturou o príncipe e agora o está transportando pela floresta para encontrar o exército principal do rei da Dinamarca, pois por algum motivo ele quer atrair a atenção do rei para si. Enquanto caminhava pela floresta, porém, ele de repente sente que está sendo observado por alguém e para toda a caravana. Ele pega uma das lanças e olha ao redor antes de jogá-la em direção à colina, matando imediatamente um dos homens que pertenciam ao príncipe Canuto. Os soldados se mostram do alto da colina e anunciam que são homens do príncipe e estão ali para libertá-lo, antes de anunciar que são 2.000 homens. Thorkel chama isso de balela, pois, segundo ele, ninguém revelaria seus números verdadeiros a menos que estivesse mentindo. No entanto, ele imediatamente deixa o príncipe e seus cúmplices saírem de sua custódia e caminharem para o lado de seus soldados, chocando a todos. Ele então se aproxima e diz ao comandante deles que, agora que ele não tem o príncipe Canuto, o comandante não pode mais dar desculpas de que não conseguiu vencer porque estava com medo de que o príncipe fosse ferido. Ragnar, o professor e cuidador do príncipe, diz aos homens para recuarem imediatamente, pois a segurança do príncipe é o mais importante, mas por causa das provocações constantes de Thorkel, os homens ficam irritados e sacam suas espadas para a batalha. Uma batalha massiva irrompe onde forças de ambos os lados lutam ferozmente, mas Thorkel decide virar uma máquina de guerra e começa a picar as pessoas em pedaços com seus enormes machados de batalha, como se fossem pedaços de carne num liquidificador. Sua demonstração agressiva de força assusta a todos, enquanto ele mata um monte de homens e corta a árvore simultaneamente com um único golpe de seu machado, sem fazer esforço. Ragnar grita para eles recuarem e protegerem o rei, pois ele não quer uma repetição da Batalha da Ponte de Londres. Mas Thorkel não é de recuar e continua matando todos, parecendo desapontado porque parecem haver apenas uns 400 homens contra ele, o que não tem graça nenhuma. Do outro lado, Askeladd está pronto com sua unidade e ele espalha gasolina por toda a floresta antes de atear fogo. Thorkel imediatamente detecta o cheiro de carvão e olha ao redor para ver um enorme incêndio florestal se espalhando. O fogo atinge a batalha e começa a queimar pessoas vivas, enquanto a fumaça densa dificulta a visão do que está acontecendo ao redor. Suas tropas o aconselham a recuar, pois essa calamidade natural não era algo que eles antecipavam. Mas Thorkel é extremamente intuitivo e reconhece que isso não é um desastre natural, mas sim alguém intencionalmente ateando fogo em toda a floresta. Askeladd e sua turma olham para os homens queimando no chão antes que ele dê o sinal para Thorfinn, que é encharcado com água sobre sua capa e recebe o caminho mais rápido para ir e trazer o príncipe de volta para Askeladd. Ele avança para o fogo sem medo com seu cavalo, enquanto as tropas de Thorkel conseguem localizar o príncipe e o cercam completamente, matando os homens que o defendiam. Antes que pudessem recapturá-lo, porém, Thorfinn salta no meio, jogando sua capa para longe e dizendo ao príncipe para ficar onde está, pois ele está ali para salvá-lo. Os homens não dão muita bola para ele e decidem atacá-lo, mas Thorfinn imediatamente desvia e esfaqueia o sujeito no pescoço, matando-o na hora. Todos os inimigos ficam tensos com essa demonstração de agilidade e habilidade, quando de repente Thorkel surge da fumaça, cumprimentando Thorfinn como um velho amigo, dizendo que sentiu falta dele. Ele mostra todos os dedos que Thorfinn cortou e diz para não o subestimarem ou morrerão mais rápido do que podem piscar. Ele olha para Thorfinn e pergunta se ele é realmente o filho de Thor, e pergunta como ele conhece seu pai. Thorkel responde que lutou ao lado de Thor por muitos anos e afirma que Thor é a única pessoa no mundo inteiro que é ainda mais forte do que ele. Depois de dizer isso, Thorkel recua na fumaça, dizendo a Thorfinn que está entregando o príncipe a ele por enquanto, mas que ele precisa correr o mais rápido possível porque Thorkel o estaria perseguindo constantemente. Thorfinn traz Canuto e o resto de seus homens de volta para Askeladd,
que se curva diante do príncipe, enquanto Ragnar o repreende, dizendo que atear fogo na floresta enquanto o príncipe também estava lá dentro foi uma atitude tola e imprudente, mas diz a ele que agora só pode confiar a segurança do príncipe a ele. Askeladd avança pela terra tentando escapar de Thorkel, que está em seu encalço, tentando recapturar o príncipe Canuto, e Askeladd sabe que suas forças são muito menores do que as de Thorkel, e que eles não serão páreo para ele. Ele continua andando e se aproxima da margem de um rio, onde encontra um homem pescando num barco. Ele pergunta se ele pode entregar uma mensagem ao comandante do pequeno reino de Gales, do outro lado do rio, e o homem concorda. Ele entrega uma carta e diz para ele se apressar antes de voltar para suas tropas, e começam a marchar novamente. Eles param perto de uma colina, e um dos homens de Askeladd, que tem uma audição extremamente aguçada, escuta por alguma atividade, enquanto Ragnar, o gordo chato, reclama que eles deveriam continuar marchando e não parar. Askeladd chega ao local, e o oriental, com a audição de morcego, o informa que Thorkel avançou muito e está a apenas um dia de marcha deles. Isso coloca as tropas em modo pânico, quando de repente o oriental manda todos pararem de falar enquanto escuta mais um pouco, antes de apontar para uma colina, afirmando que há 2 espiões por lá. Antes que pudessem fazer qualquer coisa, porém, os espiões deram no pé e sumiram num piscar de olhos. Askeladd diz às suas tropas que precisam marchar imediatamente e eles começam a andar. As tropas estão começando a se cansar de andar em terra, pois estão muito mais acostumados a navegar, tipo peixe na água, mas se forçam a caminhar senão o Thorkel vai fazer picadinho deles. A noite cai e todos capotam de exaustão, exceto Askeladd, que decide o que fazer em seguida. Jon caminha até ele e diz que ele também deveria descansar um pouco, pois está virado há dias, sem pregar o olho, mas Askeladd lhe diz que não tem tempo, e que precisam se mexer se quiserem continuar respirando. Ele se levanta mais uma vez e ordena que suas tropas comecem a andar de novo, enquanto eles acordam resmungando com a cara amassada e recomeçam a marcha sob chuva e lama, numa desgraça só, ficando tão cansados que dormem sempre que podem. E depois de um tempo, alguns até começam a cochilar em pé, andando. Ragnar começa a ficar nervoso e pergunta a Askeladd qual é o plano dele, mas ele manda o Ragnar calar a boca, sem papo, enquanto chegam a uma clareira, uma estrutura de pedra no meio, onde 2 homens encapuzados os aguardavam. Askeladd caminha até eles e ajoelha-se, agradecendo a ajuda que veio em boa hora, antes que um navio de guerra gigantesco surja, imponente, da névoa densa. Eles atravessam o rio para o reino de Gales, que sempre está morrendo de medo de uma invasão inglesa, então decidem formar uma aliança com os dinamarqueses. As tropas se sentem bem mais revigoradas agora que não têm o pavor de serem pegos no sono por Thorkel ou seus homens. Ragnar elogia a genialidade do Askeladd antes de dizer para ele pedir os navios de guerra ao comandante para que possam subir o rio e alcançar o exército principal. Askeladd, porém, recusa, explicando que Gales é um reino pequeno e não tem 3 navios de guerra sobrando para eles. Ele lhe diz que vão marchar pelo reino para se juntar ao exército principal, mas Ragnar lhe diz que é perigoso demais para o príncipe passear a pé pela Inglaterra. Askeladd chama Thorfinn e o designa como guarda-costas pessoal do Knut, dizendo ao Ragnar que ele é um dos melhores lutadores de toda a sua tropa e vai proteger o Knut. Thorfinn olha feio para o Askeladd antes de dizer que vai concordar em fazer isso se ele prometer outro duelo quando tudo isso acabar, e ele concorda. Thorfinn olha para o príncipe, que mais parece uma princesa, coitado, e imediatamente se esconde atrás do Ragnar, morrendo de medo do Thorfinn. O comandante de Gales caminha em direção a Thorfinn, achando que ele era o próximo príncipe, mas Askeladd o redireciona para Knut, que o comandante pensou ser a esposa do Thorfinn. Ele diz que Knut parece um fraco, o que deixa Ragnar furioso, mas antes que ele possa falar, o comandante pergunta a Knut se ele promete não se meter nos assuntos de Gales e nunca invadi-lo, caso vire rei da Inglaterra. Knut se esconde atrás do Ragnar e sussurra algo no ouvido dele antes que Ragnar comece a dizer ao comandante o que o príncipe quer, mas o comandante manda ele calar a boca, pois estava falando com o príncipe, não com o porta-voz. Ele então lhes diz que eles conversariam depois, antes de se afastar. Eles começam a marchar novamente, enquanto o comandante diz a Askeladd que já conversou com o pessoal do reino vizinho e eles estão dispostos a ajudar. Eles finalmente chegam a um ponto onde veem 2 caras encapuzados parados na estrada, quando de repente, Jon chega perto de Askeladd e lhe diz que o oriental das orelhas estranhas ouviu eles conspirando e acha que é uma armadilha. Askeladd imediatamente impede o comandante de se aproximar deles, e de repente, um monte de arqueiros surge do alto da colina, chovendo flechas sobre eles. O cavalo do Askeladd é atingido por várias flechas, mas, por sorte, ele consegue pular e sair ileso. Askeladd grita para suas tropas não revidarem enquanto olha para o cara parado na frente dele e grita de volta, perguntando o que ele quer, afinal. O cara se apresenta como Acer e lhe diz que não pode deixar vikings entrarem no reino deles de jeito nenhum e que vai matá-los na hora se derem mais um passo. As tropas de Askeladd parecem estar tensas no limite, mas Doran lhes diz que isso é tudo teatro, pura encenação, pois se quisessem mesmo matá-los teriam feito isso de primeira, em vez de mirar nos cavalos. Segundo ele, eles estão fazendo isso apenas para mostrar sua força e arrancar um acordo melhor nessa negociação. Acer grita para eles que vai capturá-los todos e depois usar a princesa Knut como refém e escudo para negociar com o rei da Dinamarca.
Ouvindo isso, Askeladd traz a princesa para a linha de frente, que está lá, parecendo um peixe fora d'água, sem saber o que fazer, toda estranha. Askeladd manda ele ameaçar Acer e dizer que vai comer o rabo deles. Mas a princesa acaba se escondendo atrás do Ragnar, e por mais que Askeladd tente, ele não se mexe, nem a pau. Finalmente, Askeladd olha para o general de Gales e lhe diz que vai revelar seu plano e resolver isso rapidinho, enquanto manda suas tropas recuarem. Enquanto ele, acompanhado pelo general de Gales, caminha para a negociação. Diz às suas tropas para recuarem, pois não tem medo dos dinamarqueses, mas assim que não há ninguém por perto, ele se desculpa pela encenação e diz a Askeladd que não pode deixar que os vejam como fracos, pois isso afeta o moral dos seus homens. Askeladd lhe diz que só quer passar pelas terras dele e mais nada, mas Acer responde que ele também tem uma reputação a zelar, e não pode deixar dinamarqueses passearem pelo reino dele como se fosse a casa da mãe Joana. Ele diz a Acer que é filho de Lídia, uma mulher de ascendência galesa, descendente da linhagem do rei Arthur, o famoso herói da Britânia. Ele lhe diz que há mais de 60 anos, o lorde dinamarquês invadiu Gales e acabou saqueando tudo. Ele levou sua mãe como uma de suas concubinas, e Askeladd nasceu e foi criado como seu filho bastardo. Acer fica chocado, sem saber o que dizer, pois eles acreditavam que a linhagem do grande rei-herói Arthur tinha morrido com Lídia. Ele, no entanto, pede alguma confirmação, e o general de Gales o confirma, afirmando que meio século atrás, quando Askeladd ainda era um garoto, ele trouxe uma Lídia muito frágil e moribunda de volta a Gales para ser enterrada ao lado de seus ancestrais. Askeladd olha para eles e lhes diz que odeia os dinamarqueses igualmente, sem distinção, e planeja colocar Knut no poder, ganhando seu respeito para poder controlá-lo por dentro, como um fantoche. Acer começa a rir desse plano mirabolante que Askeladd inventou e lhe diz que precisa entregar todas as armas a ele, pois fará parecer que são prisioneiros, assim estarão seguros, e Acer não perderá o respeito de ninguém. Askeladd concorda e volta para suas forças, mandando-os entregar as armas, e eles obedecem sem questionar. Ele então vai até Ragnar e manda ele entregar a arma, mas ele se recusa, dizendo que precisa proteger Knut e não vai abrir mão dela. Askeladd olha para Thorfinn e manda ele entregar o punhal, mas Thorfinn o encara e manda ele ir para o inferno antes que o esfaqueie. Askeladd acaba os deixando em paz, pois sabe que é melhor não discutir com idiotas teimosos. Acer escolta todas as forças dinamarquesas disfarçadas de prisioneiros, enquanto o povo galês os observa dos arbustos, pois ouviram histórias de que os dinamarqueses são monstros cruéis, que comem humanos com maionese no café da manhã. Depois que o território foi cruzado, Askeladd volta a liderar o caminho, enquanto Thorfinn fica na retaguarda com a princesa. Ele percebe a princesa o encarando várias vezes, então manda ele falar logo se tem algo a dizer, se não é pra parar de olhar. E a princesa responde que não é covarde, e só não fala muito porque é da realeza. E suas palavras têm consequências, sabe? Ragnar e Askeladd ficam chocados ao ver Knut conversando com outra pessoa que não seja Ragnar. Thorfinn o chama de covarde de novo, o que irrita Knut, que se levanta e começa a dizer a Thorfinn que ele não tem ideia de como suas palavras podem causar uma guerra total, e é por isso que ele não pode fazer nenhum acordo sem pensar muito bem. O inverno chegou de novo, enquanto eles atravessam o terreno hostil do reino inglês. Cercados por inimigos, sem ter para onde ir nem a quem pedir ajuda, eles caminham pela neve profunda, parando para descansar só de vez em quando durante o dia. Um dos caras começa a recontar a história de Thor para o padre, dizendo como ele era um guerreiro que derrotou 30 dos homens deles com as próprias mãos, sem matar um único sequer, mas ainda assim acabou morrendo por causa do seu amor incondicional pelo filho. Isso realmente interessa o padre, que pensa que um homem assim só pode ser cristão, pois ele acredita que todos os dinamarqueses são monstros cruéis, enviados a este planeta para destruir a humanidade, mas os soldados lhe dizem que ele era um nórdico, que adorava deuses nórdicos, mas acreditava que matar não era o caminho para viver, e afirmava que um verdadeiro guerreiro nunca precisa de espada. O padre escuta tudo isso e bebe um monte de goró antes de capotar de novo. Naquela noite, os homens começam a marchar novamente, enquanto Ragnar reclama com Askeladd, dizendo que deviam ter esperado o inverno passar, pois não tem mais comida e nenhum abrigo para protegê-los da tempestade. Askeladd, porém, lhe diz que vão continuar avançando, custe o que custar, ou então simplesmente sucumbirão à morte. O oriental das orelhas estranhas diz que consegue ouvir um monte de barulho vindo de perto. Todos ficam em alerta máximo, mas ele lhes diz que consegue ouvir mulheres e crianças, além de homens. Eles percebem na hora que deve haver uma vila por perto. Eles olham através da tempestade e finalmente avistam luz vindo das casas, ao longe, numa pequena vila. Todos se movem em direção à vila, enquanto o padre corre e começa a gritar para os aldeões fugirem, pois os dinamarqueses estão vindo para matá-los. Mas antes que pudesse ir muito longe, ele é capturado pelos homens e espancado sem dó nem piedade. Entra numa casa cheia de crianças, uma mulher e um homem. Ele pega uma das tigelas e prova. Não gosta do sabor do mingau que estava comendo, então cospe e joga a comida no chão, o que enfurece a mulher, que se levanta e diz para ele não desperdiçar comida.
Jon, no entanto, é um bruto e imediatamente soca a mulher, enquanto as crianças começam a chorar. O marido dela rapidamente tenta levantá-la, mas Jon coloca uma espada perto do rosto dele e manda ele entregar toda a comida na hora, se quiser continuar vivo, e o homem obedece. As forças de Askeladd reúnem todos os aldeões num canto e pegam toda a comida deles, enquanto o homem implora para que deixem pelo menos metade da comida, pois com aquilo eles conseguiriam sobreviver ao inverno, mas Asled lhes diz que eles não precisam mais se preocupar em sobreviver a nenhum inverno. Ele vai até o padre que está amarrado a uma árvore, e diz que se ele tentar algo assim de novo, será morto na hora, sem pensar duas vezes. Ragnar diz a Askeladd que ele não deveria matar os aldeões, mas ele responde que não tem comida suficiente para todos, e se os deixarem ir, os inimigos saberão de suas posições imediatamente. Então, a única saída é matá-los. Ele chama seus homens e ordena que massacrem os aldeões, o que eles fazem sem hesitar um segundo, e então recomeçam a marcha.